Desfrute a vida diária, estando a ênfase em diária. Qualquer pessoa pode desfrutar de uma festa, do pagamento, das férias, ou ir às compras, mas o que dizer simplesmente da vida comum de todos os dias? E quanto a você lavar os pratos, ir ao supermercado, cortar a grama, levar o carro para manutenção na oficina, dirigir no trânsito, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Quantos aqui sabem o que eu digo? Ok. Então, realmente, eu acho que requer o poder do Espírito Santo para fazer isso. Eu realmente não acho que uma pessoa apenas comum possa fazer isso. Eu acho que precisamos do poder do Espírito Santo. Mas outra coisa de que realmente precisamos, que é realmente importante, é uma atitude diferente em relação à vida. Tudo aquilo que nós fazemos pode ser feito como um culto a Deus. Isso é o que eu chamo de viver a vida com Deus. Em outras palavras, você pode pegar uma coisa comum, simples, cotidiana, como ir ao supermercado, por exemplo, mas se você acredita que Deus está com você quando você vai e está em comunhão com Ele enquanto você vai, você acaba de dizer: Deus, estou fazendo isso como culto a você? E sabe, cada parte de sua vida, Deus cuida dela. Deus não vê apenas quando você vai à igreja. Ele está com você o tempo todo, em todo lugar. Não há um momento de sua vida em que Deus não está. Então pare de ignorá-lo na maioria das vezes. Amém? Eu disse, pare de ignorá-lo na maior parte do tempo. Então apenas pensar que um relacionamento com Deus é somente para aquelas situações de emergência em sua vida, isto para mim, na verdade, foi uma das coisas mais transformadoras em minha vida. Perceber que Deus realmente estava preocupado sobre tudo o que eu fazia e Ele queria ser envolvido e incluído em cada pequena coisa que eu fizesse. E que isso era, veja, as coisas comuns podem se tornar muito especiais quando você as faz com e para Deus. Amém? Eu o desafio a experimentar. Você não vai se arrepender. Desfrute a vida diária, faça tudo como um culto a Deus e então, por último, mas não menos importante, tome uma decisão de que você vai parar de querer ter a vida de alguém ou alguma outra vida que não é a sua vida e que agora você vai desfrutar sua vida. Mesmo que possa haver algumas coisas de que você não gosta, todo mundo tem coisas de que elas não gostam, todo mundo tem. Eu vou para casa hoje, vou desfazer e refazer as malas novamente. Eu vou fazê-lo como um culto a Deus. Eu vou gostar disso. Mas sabe o que? Você tem que lembrar-se a si mesmo. Caso contrário, você passa a vida. Eu tenho pavor disso, pavor daquilo. Podemos começar a ter uma atitude ruim sobre várias coisas que vamos fazer de qualquer maneira. E se você vai ter que fazer, qual é a vantagem de ser infeliz e ter uma atitude ruim a respeito? Honestamente, eu quero que você realmente entenda isso. A sua vida pode ser assim tão super especial para você. E pode ser algo de que você goste se você quiser aprender a olhar as coisas de um jeito diferente. Sabe, eu continuava querendo que a vida mudasse. Alguém aí assim? Eu só quero que a vida mude. Sabe o que? Não é provável que mude. Poderá ficar pior, poderá ficar melhor, mas você pode mudar. Eu descobri que eu poderia mudar a minha atitude perante a vida. Parar de esperar que a vida fizesse algo por mim e apenas decidir que com Deus e através de Deus eu poderia realmente aproveitar cada pequeno aspecto da minha vida. Odeio esperar, mas aprendi até mesmo a aproveitar a espera. Eu apenas me assusto às vezes, eu sou tão diferente do que eu costumava ser. Você pode aprender a apenas ser tranquilo e desfrutar da presença de Deus em tudo o que você faz, apenas fazendo um pequeno ajuste na sua atitude. Quantos de vocês acham, quando assistem ou ouvem a palavra, que ela lhe dá um pouco de ajustamento de atitude? Amém? Isto é bom. Assim, João capítulo 10, verso 10, uma das minhas escrituras favoritas na Bíblia: o ladrão não vem senão somente para roubar, matar e destruir. Você tem um inimigo, o diabo? Muitas pessoas vão à igreja por toda a sua vida e nunca realmente
são ensinadas e entendem que elas têm um inimigo, que o diabo te odeia. Ele não gosta do fato de que você recebeu Cristo e que você é o Filho de Deus, mas agora que você o é, a coisa que ele absolutamente não quer que você o faça é desfrutar isso. Ele está totalmente dedicado à sua infelicidade. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas graças a Deus por esta interrupção real, Jesus disse: eu vim. Você não ama isso? Para que você possa ter e desfrutar de sua vida. Ter e desfrutar de sua vida. Você pode imaginar isso? Não apenas respirar e mal conseguir sobreviver até ir para o céu um dia, mas ter e desfrutar a sua vida. Jesus morreu para que fôssemos para o céu perdoados, mas também para que possamos desfrutar a nossa vida e a ter em abundância o máximo até que ela possa transbordar. Então, isso é uma coisa ordenada por Deus, que você possa desfrutar a sua vida. Eu não sei como você se sente sobre isso, mas eu aprendi que se eu não fizer de propósito, é provável que não seja feito. Vou repetir de novo. Se você não fizer isso de propósito, então você entra nessa coisa de, bem, eu posso desfrutar no pagamento das férias, quando eu for às compras, e sabe, todas aquelas coisas especiais que nós desejamos viver, mas não podemos. A maior parte da vida é feita de coisas simplesmente comuns. Agora eu já conversei sobre várias maneiras pelas quais você pode desfrutar melhor sua vida, mas hoje eu vou falar sobre muitas mais e baixar um monte de informações em você. Algumas coisas realmente práticas, porque, sabe, como cristãos nós não apenas flutuamos em uma nuvem em algum lugar e cantamos aleluia. Ainda temos todas as velhas coisas de todos os dias para fazer, que todo mundo tem que fazer. Então hoje eu quero falar com você sobre simplificar a sua vida. Quantos sentem que a nossa vida pode ser muito complicada às vezes? Agora, deixe-me perguntar-lhe isso. Mesmo que a vida não seja complicada, quantos de vocês são bons em complicá-la? Veja, eu sou realmente boa nisso. Eu aprendi muito, eu ainda estou aprendendo mais, mas eu apenas não sou uma pessoa realmente simples. Eu sou um pouco mais, sabe, complexa lá fora. E eu também vou falar com você um pouco hoje sobre equilíbrio, porque em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: o diabo anda em volta como leão que ruge, com fome feroz, procurando por alguém para devorar. Então, se ele está procurando alguém, não tem que ser você e não tem que ser eu também? Ele anda em volta, procurando por alguém. Imediatamente após isso, ele diz, ou bem antes disso, ele diz: seja bem equilibrado, pois o seu adversário, o diabo, anda em volta como leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. Então, está obviamente nos dizendo que uma das maneiras pelas quais ele entra em nossas vidas é se não tivermos equilíbrio. Isso significa fazermos muito de algo ou não fazermos nada. A palavra de Deus diz que devemos fazer todas as coisas com moderação e fazer todas as coisas de uma forma ordenada. Deus não é o autor de nenhuma confusão, ele é realmente muito ordenado. Se você não acredita, basta olhar para todas as instruções que ele deu para construir a arca ou o templo. Sabe, você fala sobre alguém que está preso em detalhes. Em Lucas capítulo 10, começando no versículo 38, temos a história que chamamos de Marta e Maria. E alguns de vocês são mais como Maria, outros de vocês mais como Marta, e eu, claro, sou como Marta. Enquanto estavam a caminho, ocorreu que Jesus entrou numa certa aldeia e uma mulher chamada Marta o recebeu e o acolheu em sua casa. Ela tinha um bom coração. Ela tinha um relacionamento pessoal com Jesus, eles eram amigos. Ela estava feliz por recebê-lo.
Mas vou mostrar-lhe que ela não sabia como apreciá-lo. Ela estava muito ocupada, ajeitando tudo, porque foi a maneira como ela achou que deveria ser, de realmente desfrutar de Jesus. Eu não sei de você, mas quando eu tenho visitas... Quando eu tenho visitas, às vezes eu estou tão presa ao tentar cuidar de tudo para a festa que eu nem chego a desfrutar das pessoas que estão lá. E eu exagero em tudo. Geralmente tenho comida suficiente para durar 3 dias depois que eles se vão. E Marta não sabia como fazer uma festa e desfrutá-la. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que veio e sentou aos seus pés do Senhor Jesus e escutava os seus ensinamentos. Agora, Maria, ela teve a capacidade de ajustar-se e reconhecer qual era a coisa mais importante naquele momento ali. Você entende? Qual era a coisa mais importante no momento? E ela sabia como deixar para depois algumas coisas que não eram tão importantes. E depois voltar para essas outras coisas quando ela precisasse. Você sabe que muitas pessoas, quando elas saem no mundo, elas são tão focadas no que querem fazer, em seu plano. E assim perdemos tantos grandes momentos que poderiam ser milagrosos de falar uma palavra a seu tempo a alguém que precisa, de ajudar a alguém, de sorrir para alguém, de fazer algum elogio. Eu não sei se você já me ouviu ensinar sobre isso, mas eu comecei há cerca de 2 anos a orar para o que eu chamo de o dom da consciência, que é estar ciente do que está acontecendo ao meu redor, que é estar ciente do que Deus está fazendo. Há tantas coisas que Deus está fazendo em nossas vidas que são coisas tão magníficas, e no entanto nós podemos ficar tão focados neste projeto que temos, mas nós não queremos perder o milagre do momento. Amém? Mas Marta, porém excessivamente ocupada e atarefada, andava preocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, disse: Senhor, não é nada para você que a minha irmã me deixe servir sozinha? Agora ela até mesmo tem uma má atitude, porque Maria estava aproveitando a presença de Jesus e ela não. Eu não sei sobre você, mas eu vivia muito mal com isso. Se eu estivesse trabalhando, eu queria que todos trabalhassem. E se eu estivesse trabalhando e David estivesse se divertindo, assistindo futebol, e eu não gostava de estar trabalhando, então eu trabalhava muito alto. Algumas de vocês, senhoras, sabem algo sobre trabalhar alto? E claro, David meio que... ele é tão fofo, ele vivia em seu pequeno mundo. E eu andava para lá e para cá na sala onde ele estava, arrastando o aspirador de pó comigo, resfolegando, batendo portas, batendo gavetas, e ele... nem aí. Querida, se você for à cozinha, me traz um chá gelado. E aproximando-se dele, disse: Senhor, diga-lhe para ajudar-me. Diga a ela para fazer a sua parte, para dar uma mão e ajudar-me. Mas o Senhor respondeu-lhe dizendo: Marta, Marta, você está ansiosa e perturbada com muitas coisas. Há necessidade de apenas algumas ou apenas uma delas. Maria escolheu a boa parte, aquilo que é a sua vantagem, que não deverá ser tirada dela. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Se você tem visitas, é melhor para você tentar impressioná-las ou apreciá-las? Bem, eu digo uma coisa, eu posso fazer de uma visita um pesadelo, gente. Já contei essa história muitas vezes, mas eu me lembro tanto disso. Estar na igreja no domingo, dizer a algumas pessoas na escola dominical: e por que você não vai lá em casa domingo depois do culto? Bem, e sabe, vamos fazer cachorro-quente na grelha, alguns feijões cozidos, batata frita, algo simples, vamos sentar e conversar, o que for, sabe, bem. Então, nesse ponto, tinha Dave, eu e 3 casais e... durante a semana eu pensava em todas as pessoas que não convidei, que ficaram ofendidas por não serem convidadas e...
Eu começava a convidar as pessoas que eu não queria que fossem e nem sequer gostava delas. Vamos lá, você já convidou alguém de quem você não gosta para alguma coisa que você não queria apenas porque você não queria que ela ficasse ofendida com você? Então eu decidi que cachorro-quente não ia impressionar ninguém. Então eu comprava bifes que eu não podia pagar. Então eu passava a semana inteira limpando a casa. E eu tinha que plantar as flores do lado de fora, no caso de alguém sair. Pintar a churrasqueira, tirar a mobília velha do gramado. Para ser honesta, no momento em que o povo chegava, eu estava com raiva de Dave em primeiro lugar, porque ele não estava me ajudando. Não era ele que tinha convidado as pessoas, mas eu estava com raiva porque ele não estava ajudando. E eu tinha gastado todo aquele dinheiro. Agora eu me ressentia do povo e não queria que eles estivessem lá. Eu lembro-me apenas... Quero dizer, isso é apenas um exemplo. Eu estou dizendo, eu poderia complicar o cara, eu complicava até o Natal, gente. Oh, senhor, eu poderia complicar até o Natal. Hoje isso é tão simples para mim que... É tipo, eu estou dando vale presente, de onde você quer o seu? Amém? Nós podemos simplificar a vida se começarmos a não transformar coisas em pesadelos que não precisam ser transformadas em pesadelos, gente. Quantos de vocês, senhora, já tiveram uma discussão com seu marido e quando vai dormir, de jeito nenhum você vai encostar nele? Você não conseguiu dormir até agora e você está quase caindo da cama? Esteve com frio durante toda a noite porque não pediu o cobertor para ele? Eu não vou lhe pedir qualquer coisa. Agora, quem foi inteligente e quem foi o burro? O Dave estava quente, coberto com uma boa noite de sono. Eu pensava que eu teria de volta, fazendo o que eu estava fazendo. Simplifique a sua vida. Quando alguém fere seus sentimentos, ou te ofende, ou te deixa zangado, perdoe-os e deixe-os ir. Faça um favor a si mesmo e perdoe. Mas isso não é justo. Isso não é certo. Bem, adivinhe. Deus é o Deus da justiça. E se alguém realmente está maltratando você, leve isso a Deus e esteja disposto a perdoar e deixar Deus lidar com isso. Ninguém que realmente estiver maltratando você vai se safar por muito tempo se você colocar sua confiança em Deus. Porque Deus é o nosso defensor com D maiúsculo. Agora, complicar significa fazer ou tornar algo complexo, ser intricado ou desconcertante. Coisas complicadas são difíceis de entender, elas nos confundem, nos desorientam, mas o simples, eu amo isso. A palavra simples significa ser composto de uma coisa. Não é complexo, é fácil, sem adição ou modificação. Não é enganoso, mas sincero e não tendo nenhuma conotação. Aqui está um grande exemplo, Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. Vamos, isso é realmente o que está dizendo. Você se concentra em buscar o reino e tudo mais que você precisar na vida, todos os outros problemas que você tem, Deus vai cuidar deles e trabalhar neles. Mas o que fazemos? Nós ignoramos buscar o reino, não temos tempo para Deus, porque estamos tentando viver com a nossa agenda sobrecarregada e ridícula, da qual nos queixamos o tempo todo, que está nos desgastando e nos fazendo difíceis de conviver. Eu estou indo muito rápido. Eu estou tentando trabalhar para Deus. Eu estou tentando trabalhar para Deus. Não tente colocar Deus em sua programação. Coloque sua programação em torno de Deus. Agora você tirou o tempo do seu sábado. Muitos de vocês, o seu único dia de folga é no sábado e domingo. E então você talvez vai passar parte do domingo na igreja. De modo que esse tempo que você está passando aqui hoje é muito precioso para você, muito importante para você. Mas posso dizer-lhe que não é tempo perdido, é tempo investido. E Deus vai fazer outras coisas simples para você. Pense sobre isso. Buscar em primeiro lugar. E todas estas outras coisas vão ser dadas.
a você. E Salmo 27,4 é uma outra escritura que é muito semelhante e prolonga-se, na verdade, até o verso 8. Se você deseja ver toda a escritura, o rei Davi disse uma coisa: pedi ao Senhor, e de todo o coração eu o buscarei, que eu possa habitar em sua presença e contemplar a sua beleza todos os dias da minha vida. A minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, e eu oferecerei sacrifícios e cantarei louvores ao Senhor meu Deus. Como você pode ter certeza que seu inimigo não será capaz de ser bem-sucedido em seu ataque contra você? Fazendo a única coisa que você precisa fazer, isso é a coisa mais importante, primeiro, buscar o reino. Você está sendo muito sábio em tirar esse tempo hoje. Você é muito sábio quando você se levanta de manhã e passa meia hora, 1 hora ou 15 minutos ou qualquer que seja o seu plano com Deus antes de sair e tentar fazer qualquer outra coisa. Vinde a mim, disse Jesus, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, vou tranquilizar, refrigerar as vossas almas. Você não ama isso? Deus pode tornar as coisas difíceis em fáceis. Podemos fazer coisas difíceis com facilidade se colocarmos essa primeira coisa tão importante na nossa vida primeiro. Quantos de vocês têm notado que o diabo luta contra você em seu tempo com Deus mais do que ele luta contra qualquer outra coisa? E é assim em todos os lugares que eu vou. Eu quero ensinar uma coisa. A coisa mais importante do mundo é você querer ter tempo para Deus. Há tantas outras coisas em que gastamos o nosso tempo que são tão inúteis e ridículas. Precisamos desse tempo com Deus. Bem, apenas uma pessoa pode simplificar a sua vida e é você. Deus não pretendia que a nossa vida fosse estressante. Somos nós que a complicamos e cabe a nós simplificá-la. Precisamos aprender a encontrar o nosso descanso em Deus em todas as áreas da vida. Desfrute a vida diária, estando a ênfase em diária. Qualquer pessoa pode desfrutar de uma festa, do pagamento, das férias, ou ir às compras, mas o que dizer simplesmente da vida comum de todos os dias? E quanto a você lavar os pratos, ir ao supermercado, cortar a grama, levar o carro para manutenção na oficina, dirigir no trânsito, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Quantos aqui sabem o que eu digo? Ok. Então, realmente, eu acho que requer o poder do Espírito Santo para fazer isso. Eu realmente não acho que uma pessoa apenas comum possa fazer isso. Eu acho que precisamos do poder do Espírito Santo. Mas outra coisa de que realmente precisamos, que é realmente importante, é uma atitude diferente em relação à vida. Tudo aquilo que nós fazemos pode ser feito como um culto a Deus. Isso é o que eu chamo de viver a vida com Deus. Em outras palavras, você pode pegar uma coisa comum, simples, cotidiana, como ir ao supermercado, por exemplo, mas se você acredita que Deus está com você quando você vai e está em comunhão com Ele enquanto você vai, você acaba de dizer: Deus, estou fazendo isso como culto a você? E sabe, cada parte de sua vida, Deus cuida dela. Deus não vê apenas quando você vai à igreja. Ele está com você o tempo todo, em todo lugar. Não há um momento de sua vida em que Deus não está. Então pare de ignorá-lo na maioria das vezes. Amém? Eu disse, pare de ignorá-lo na maior parte do tempo. Então apenas pensar que um relacionamento com Deus é somente para aquelas situações de emergência em sua vida, isto para mim, na verdade, foi uma das coisas mais transformadoras em minha vida. Perceber que Deus realmente estava preocupado sobre tudo o que eu fazia e Ele queria ser envolvido e incluído em cada pequena coisa que eu fizesse. E que isso era, veja, as coisas comuns podem se tornar muito especiais quando você as faz com e para Deus. Amém? Eu o desafio a experimentar. Você não vai se arrepender. Desfrute a vida diária, faça tudo como um culto a Deus e então, por último, mas não menos importante, tome uma decisão de que você vai parar de querer ter a vida de alguém ou alguma outra vida que não é a sua vida
e que agora você vai desfrutar sua vida. Mesmo que possa haver algumas coisas de que você não gosta, todo mundo tem coisas de que elas não gostam, todo mundo tem. Eu vou para casa hoje, vou desfazer e refazer as malas novamente. Uhul! Eu vou fazê-lo como um culto a Deus e eu vou gostar disso. Mas sabe o que? Você tem que lembrar-se a si mesmo. Caso contrário, você passa a vida. Eu tenho pavor disso, pavor daquilo. Podemos começar a ter uma atitude ruim sobre várias coisas que vamos fazer de qualquer maneira. E se você vai ter que fazer, qual é a vantagem de ser infeliz e ter uma atitude ruim a respeito? Honestamente, eu quero que você realmente entenda isso. A sua vida pode ser assim tão super especial para você. E pode ser algo de que você goste se você quiser aprender a olhar as coisas de um jeito diferente. Sabe, eu continuava querendo que a vida mudasse. Alguém aí assim? Eu só quero que a vida mude. Sabe o que? Não é provável que mude. Poderá ficar pior, poderá ficar melhor, mas você pode mudar. Eu descobri que eu poderia mudar a minha atitude perante a vida. Parar de esperar que a vida fizesse algo por mim e apenas decidir que com Deus e através de Deus eu poderia realmente aproveitar cada pequeno aspecto da minha vida. Odeio esperar, mas aprendi até mesmo a aproveitar a espera. Eu apenas me assusto às vezes, eu sou tão diferente do que eu costumava ser. Você pode aprender a apenas ser tranquilo e desfrutar da presença de Deus em tudo o que você faz, apenas fazendo um pequeno ajuste na sua atitude. Quantos de vocês acham, quando assistem ou ouvem a palavra, que ela lhe dá um pouco de ajustamento de atitude? Amém? Isto é bom. Assim, João capítulo 10, verso 10, uma das minhas escrituras favoritas na Bíblia: o ladrão não vem senão somente para roubar, matar e destruir. Você tem um inimigo, o diabo? Muitas pessoas vão à igreja por toda a sua vida e nunca realmente são ensinadas e entendem que elas têm um inimigo. Que o diabo te odeia. Ele não gosta do fato de que você recebeu Cristo e que você é o Filho de Deus, mas agora que você o é, a coisa que ele absolutamente não quer que você o faça é desfrutar isso. Ele está totalmente dedicado à sua infelicidade. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas graças a Deus por esta interrupção real, Jesus disse: eu vim. Você não ama isso? Para que você possa ter e desfrutar de sua vida. Ter e desfrutar de sua vida. Você pode imaginar isso? Não apenas respirar e mal conseguir sobreviver até ir para o céu um dia, mas ter e desfrutar a sua vida. Jesus morreu para que fôssemos para o céu perdoados, mas também para que possamos desfrutar a nossa vida e a ter em abundância o máximo até que ela possa transbordar. Então, isso é uma coisa ordenada por Deus, que você possa desfrutar a sua vida. Eu não sei como você se sente sobre isso, mas eu aprendi que se eu não fizer de propósito, é provável que não seja feito. Vou repetir de novo. Se você não fizer isso de propósito, então você entra nessa coisa de, bem, eu posso desfrutar no pagamento das férias, quando eu for às compras, e sabe, todas aquelas coisas especiais que nós desejamos viver, mas não podemos. A maior parte da vida é feita de coisas simplesmente comuns. Agora eu já conversei sobre várias maneiras pelas quais você pode desfrutar melhor sua vida, mas hoje eu vou falar sobre muitas mais e baixar um monte de informações em você. Algumas coisas realmente práticas, porque, sabe, como cristãos nós não apenas flutuamos em uma nuvem em algum lugar e cantamos aleluia. Ainda temos todas as velhas coisas de todos os dias para fazer, que todo mundo tem que fazer. Então hoje eu quero falar com você sobre simplificar a sua vida. Quantos sentem que a nossa vida pode ser muito complicada às vezes? Agora,
Deixe-me perguntar-lhe isso. Mesmo que a vida não seja complicada, quantos de vocês são bons em complicá-la? Veja, eu sou realmente boa nisso. Eu aprendi muito, eu ainda estou aprendendo mais, mas eu apenas não sou uma pessoa realmente simples. Eu sou um pouco mais, sabe, complexa lá fora. E eu também vou falar com você um pouco hoje sobre equilíbrio, porque em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: o diabo anda em volta como leão que ruge, com fome feroz, procurando por alguém para devorar. Então, se ele está procurando alguém, não tem que ser você e não tem que ser eu também? Ele anda em volta, procurando por alguém. Imediatamente após isso, ele diz, ou bem antes disso, ele diz: seja bem equilibrado, pois o seu adversário, o diabo, anda em volta como leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. Então, está obviamente nos dizendo que uma das maneiras pelas quais ele entra em nossas vidas é se não tivermos equilíbrio. Isso significa fazermos muito de algo ou não fazermos nada. A palavra de Deus diz que devemos fazer todas as coisas com moderação e fazer todas as coisas de uma forma ordenada. Deus não é o autor de nenhuma confusão, ele é realmente muito ordenado. Se você não acredita, basta olhar para todas as instruções que ele deu para construir a arca ou o templo. Sabe, você fala sobre alguém que está preso em detalhes. Em Lucas capítulo 10, começando no versículo 38, temos a história que chamamos de Marta e Maria. E alguns de vocês são mais como Maria, outros de vocês mais como Marta, e eu, claro, sou como Marta. Enquanto estavam a caminho, ocorreu que Jesus entrou numa certa aldeia e uma mulher chamada Marta o recebeu e o acolheu em sua casa. Ela tinha um bom coração. Ela tinha um relacionamento pessoal com Jesus, eles eram amigos. Ela estava feliz por recebê-lo, mas vou mostrar-lhe que ela não sabia como apreciá-lo. Ela estava muito ocupada, ajeitando tudo, porque foi a maneira como ela achou que deveria ser, de realmente desfrutar de Jesus. Eu não sei de você, mas quando eu tenho visitas... Quando eu tenho visitas, às vezes eu estou tão presa ao tentar cuidar de tudo para a festa, que eu nem chego a desfrutar das pessoas que estão lá. E eu exagero em tudo. Geralmente tenho comida suficiente para durar 3 dias depois que eles se vão. E Marta não sabia como fazer uma festa e desfrutá-la. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que veio e sentou aos seus pés do Senhor Jesus e escutava os seus ensinamentos. Agora, Maria, ela teve a capacidade de ajustar-se e reconhecer qual era a coisa mais importante naquele momento ali. Você entende? Qual era a coisa mais importante no momento? E ela sabia como deixar para depois algumas coisas que não eram tão importantes. E depois voltar para essas outras coisas quando ela precisasse. Você sabe que muitas pessoas, quando elas saem no mundo, elas são tão focadas no que querem fazer em seu plano. E assim perdemos tantos grandes momentos que poderiam ser milagrosos, de falar uma palavra a seu tempo a alguém que precisa, de ajudar a alguém, de sorrir para alguém, de fazer algum elogio. Eu não sei se você já me ouviu ensinar sobre isso, mas eu comecei há cerca de 2 anos a orar para o que eu chamo de o dom da consciência, que é estar ciente do que está acontecendo ao meu redor, que é estar ciente do que Deus está fazendo. Há tantas coisas que Deus está fazendo em nossas vidas que são coisas tão magníficas. E, no entanto, nós podemos ficar tão focados neste projeto que temos. Mas nós não queremos perder o milagre do momento. Amém? Mas Marta, porém, excessivamente ocupada e atarefada, andava preocupada com muito serviço e, aproximando-se dele,
disse: Senhor, não é nada para você que a minha irmã me deixe servir sozinha? Agora ela até mesmo tem uma má atitude, porque Maria estava aproveitando a presença de Jesus e ela não. Eu não sei sobre você, mas eu vivia muito mal com isso. Se eu estivesse trabalhando, eu queria que todos trabalhassem. E se eu estivesse trabalhando e David estivesse se divertindo, assistindo futebol, e eu não gostava de estar trabalhando, então eu trabalhava muito alto. Algumas de vocês, senhoras, sabem algo sobre trabalhar alto? E claro, Dave meio que, ele é tão fofo, ele vivia em seu pequeno mundo. E eu andava para lá e para cá na sala onde ele estava, arrastando o aspirador de pó comigo, resfolegando, batendo portas, batendo gavetas, e ele... nem aí. Querida, se você for à cozinha, me traz um chá gelado. E aproximando-se dele, disse: Senhor, diga-lhe para ajudar-me. Diga a ela para fazer a sua parte, para dar uma mão e ajudar-me. Mas o Senhor respondeu-lhe dizendo: Marta, Marta, você está ansiosa e perturbada com muitas coisas. Há necessidade de apenas algumas ou apenas uma delas. Maria escolheu a boa parte, aquilo que é a sua vantagem, que não deverá ser tirada dela. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Se você tem visitas, é melhor para você tentar impressioná-las ou apreciá-las? Bem, eu digo uma coisa, eu posso fazer de uma visita um pesadelo, gente. Já contei essa história muitas vezes, mas eu me lembro tanto disso. Estar na igreja no domingo, dizer a algumas pessoas na escola dominical: e por que você não vai lá em casa domingo depois do culto? Bem, e sabe, vamos fazer cachorro-quente na grelha, alguns feijões cozidos, batata frita, algo simples, vamos sentar e conversar, o que for, sabe, bem. Então, nesse ponto, tinha Dave, eu e 3 casais e... durante a semana eu pensava em todas as pessoas que não convidei, que ficaram ofendidas por não serem convidadas, e eu começava a convidar as pessoas que eu não queria que fossem e nem sequer gostava delas. Vamos lá, você já convidou alguém de quem você não gosta para alguma coisa que você não queria apenas porque você não queria que ela ficasse ofendida com você? Então eu decidi que cachorro-quente não ia impressionar ninguém. Então eu comprava bifes que eu não podia pagar. Então eu passava a semana inteira limpando a casa. E eu tinha que plantar as flores do lado de fora, no caso de alguém sair. Pintar a churrasqueira, tirar a mobília velha do gramado. Para ser honesta, no momento em que o povo chegava, eu estava com raiva de Dave em primeiro lugar, porque ele não estava me ajudando. Não era ele que tinha convidado as pessoas, mas... eu estava com raiva porque ele não estava ajudando. E eu tinha gastado todo aquele dinheiro. Agora eu me ressentia do povo e não queria que eles estivessem lá. Eu lembro-me apenas... quero dizer, isso é apenas um exemplo. Eu estou dizendo, eu poderia complicar o cara, eu complicava até o Natal, gente. Oh, Senhor, eu poderia complicar até o Natal. Hoje isso é tão simples para mim que... é tipo, eu estou dando vale presente, de onde você quer o seu? Amém? Nós podemos simplificar a vida se começarmos a não transformar coisas em pesadelos que não precisam ser transformadas em pesadelos, gente. Quantos de vocês, senhora, já tiveram uma discussão com seu marido e quando vai dormir, de jeito nenhum você vai encostar nele? Você não conseguiu dormir até agora e você está quase caindo da cama? Esteve com frio durante toda a noite porque não pediu o cobertor para ele? Eu não vou lhe pedir qualquer coisa. Agora, quem foi inteligente e quem foi o burro? O Dave estava quente, coberto com uma boa noite de sono. Eu pensava que eu teria de volta, fazendo o que eu estava fazendo. Simplifique a sua vida. Quando alguém fere seus sentimentos, ou te ofende, ou te deixa zangado, perdoe-os e deixe-os ir. Faça um favor a si mesmo e perdoe. Mas isso não é justo. Isso não é certo. Bem, adivinhe. Deus é o Deus da justiça.
E se alguém realmente está maltratando você, leve isso a Deus e esteja disposto a perdoar e deixar Deus lidar com isso. Ninguém que realmente estiver maltratando você vai se safar por muito tempo se você colocar sua confiança em Deus. Porque Deus é o nosso defensor com D maiúsculo. Agora, complicar significa fazer ou tornar algo complexo, ser intricado ou desconcertante. Coisas complicadas são difíceis de entender, elas nos confundem, nos desorientam, mas o simples, eu amo isso. A palavra simples significa ser composto de uma coisa. Não é complexo, é fácil, sem adição ou modificação. Não é enganoso, mas sincero e não tendo nenhuma conotação. Aqui está um grande exemplo, Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. Vamos, isso é realmente o que está dizendo. Você se concentra em buscar o reino e tudo mais que você precisa na vida, todos os outros problemas que você tem, Deus vai cuidar deles e trabalhar neles. Mas o que fazemos? Nós ignoramos buscar o reino, não temos tempo para Deus, porque estamos tentando viver com a nossa agenda sobrecarregada e ridícula, da qual nos queixamos o tempo todo, que está nos desgastando e nos fazendo difíceis de conviver. Eu estou indo muito rápido. Eu estou tentando trabalhar para Deus. Eu estou tentando trabalhar para Deus. Não tente colocar Deus em sua programação. Coloque sua programação em torno de Deus. Agora você tirou o tempo do seu sábado. Muitos de vocês, o seu único dia de folga é no sábado e domingo. E então você talvez vai passar parte do domingo na igreja. De modo que esse tempo que você está passando aqui hoje é muito precioso para você, muito importante para você. Mas posso dizer-lhe que não é tempo perdido, é tempo investido. E Deus vai fazer outras coisas simples para você. Pense sobre isso. Buscar em primeiro lugar. E todas estas outras coisas vão ser dadas a você. E Salmo 27,4 é uma outra escritura que é muito semelhante e prolonga-se, na verdade, até o verso 8. Se você deseja ver toda a escritura, o rei Davi disse uma coisa: pedi ao Senhor, e de todo o coração eu o buscarei, que eu possa habitar em sua presença e contemplar a sua beleza todos os dias da minha vida. A minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, e eu oferecerei sacrifícios e cantarei louvores ao Senhor meu Deus. Como você pode ter certeza que seu inimigo não será capaz de ser bem-sucedido em seu ataque contra você? Fazendo a única coisa que você precisa fazer, isso é a coisa mais importante, primeiro, buscar o reino. Você está sendo muito sábio em tirar esse tempo hoje. Você é muito sábio quando você se levanta de manhã e passa meia hora, 1 hora ou 15 minutos ou qualquer que seja o seu plano com Deus antes de sair e tentar fazer qualquer outra coisa. Vinde a mim, disse Jesus, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, vou tranquilizar, refrigerar as vossas almas. Você não ama isso? Deus pode tornar as coisas difíceis em fáceis. Podemos fazer coisas difíceis com facilidade se colocarmos essa primeira coisa tão importante na nossa vida primeiro. Quantos de vocês têm notado que o diabo luta contra você em seu tempo com Deus mais do que ele luta contra qualquer outra coisa? E é assim em todos os lugares que eu vou. Eu quero ensinar uma coisa. A coisa mais importante do mundo é você querer ter tempo para Deus. Há tantas outras coisas em que gastamos o nosso tempo que são tão inúteis e ridículas. Precisamos desse tempo com Deus. Bem, apenas uma pessoa pode simplificar a sua vida e é você. Deus não pretendia que a nossa vida fosse estressante. Somos nós que a complicamos e cabe a nós simplificá-la. Precisamos aprender a encontrar o nosso descanso em Deus em todas as áreas da vida.
Vinde a mim, disse Jesus, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, vou tranquilizar, refrigerar as vossas almas. Você não ama isso? Deus pode tornar as coisas difíceis em fáceis. Podemos fazer coisas difíceis com facilidade se colocarmos essa primeira coisa tão importante na nossa vida primeiro. Quantos de vocês têm notado que o diabo luta contra você em seu tempo com Deus mais do que ele luta contra qualquer outra coisa? E é assim em todos os lugares que eu vou. Eu quero ensinar uma coisa. A coisa mais importante do mundo é você querer ter tempo para Deus. Há tantas outras coisas em que gastamos o nosso tempo que são tão inúteis e ridículas. Precisamos desse tempo com Deus. Bem, apenas uma pessoa pode simplificar a sua vida e é você. Deus não pretendia que a nossa vida fosse estressante. Somos nós que a complicamos e cabe a nós simplificá-la. Precisamos aprender a encontrar o nosso descanso em Deus em todas as áreas da vida.